Imagine um lugar com crises políticas e éticas, escândalos de corrupção, golpes e contragolpes, onde a democracia foi um espaço de experiência curto, com mais ou menos 100 anos de existência. Se você imaginou o Brasil, imaginou errado. Estamos falando da Grécia. E nesse vídeo veremos o que os gregos têm a nos ensinar, para que nosso futuro não seja uma tragédia grega. Ai, ninguém se mexe. Você certamente já ouviu falar nas tragédias gregas. E a primeira coisa que vem à cabeça é a Ilíada e a Odisseia, a história dos mitos, dos heróis e o cavalo de Troia. Então, isso não são tragédias. A Ilíada e a Odisseia são poemas épicos. As tragédias são, na verdade, peças teatrais criadas durante a democracia grega para refletir sobre o seu sistema político. A democracia grega você já conhece da escola, não é? Era uma democracia de participação direta de todos os cidadãos. Aqui é uma ressalva: poucos eram cidadãos. Apenas os homens de nacionalidade ateniense eram cidadãos, sendo excluído boa parte da sociedade, como mulheres, estrangeiros e escravos. Algumas pessoas tentam equivocadamente relativizar os méritos da inovação da política grega. Era uma sociedade mais excludente que a nossa. No Brasil, até 1889, havia escravidão, e as mulheres e homens comuns só puderam votar após 1932. Quando falamos da Grécia Antiga, falamos de uma sociedade com 2000 anos de história. Contudo, o mérito da democracia grega não se concentra apenas ao direito ao voto, a falar e ser ouvido, mas à qualidade do debate político. Na mesma época em que surgiu a democracia, surgiu as tragédias, encenadas publicamente nos teatros e debatida publicamente por longos períodos de tempo. O objetivo das tragédias era oferecer ao cidadão uma ficção que pudesse dar elementos para pensar a própria vida dentro da cidade. É uma arte que imita e interpreta a realidade, representando a sua mente, tornando-se com isso uma nova e particular realidade. Os gregos deveriam ser capazes de se ver dentro das tragédias para pensar sua própria condição humana. Desde os gregos, a arte é usada como uma maneira de dizer coisas que não seriam possíveis de serem ditas em outros espaços. Por isso a arte choca. Por isso o Museu Queer chocou os brasileiros. O mais conhecido e premiado dos autores de tragédias foi Sófocles. Estima-se que ele escreveu cerca de 123 peças, mas apenas 7 foram conservadas ao longo do tempo, com destaque para Édipo Rei, popularmente conhecida pelas interpretações de Freud, Antígone e Filoctetes. Todas as outras se perderam ao longo do tempo, e tudo o que sabemos são fragmentos. Vamos ao Filoctetes, sem spoilers, é claro, porque a peça já tem cerca de 2000 anos. Filoctetes era um arqueiro exímio e foi um dos líderes gregos que partiram para a guerra de Troia. No caminho, ao pararem em uma ilha, ele foi mordido no pé por uma serpente. A ferida infecciona e passa a exalar um cheiro insuportável que, somado aos seus incessantes gritos de dor, fazem com que os companheiros o abandonem numa outra ilha deserta, antes de seguirem para a guerra em Troia. 10 anos depois, com a guerra ainda indefinida, os gregos são informados por um oráculo de que só conquistarão a vitória se tiverem ao seu lado Filoctetes, munido do arco invencível que recebera das mãos do semideus Hércules. A tarefa de resgatá-lo para usá-lo na guerra cabe a Odisseu, também conhecido como Ulisses. O problema é que Ulisses foi um dos responsáveis pelo abandono do arqueiro. Então Ulisses decide levar consigo o jovem filho de Aquiles, Neoptólemo, o qual foi o encarregado de enganar Filoctetes, a fim de conduzi-lo ao navio para ir à guerra. É sobre essa situação que se desenvolve o drama, cujo interesse maior reside no conflito entre os traços do caráter dos 3 personagens principais. Odisseu precisa mentir para defender a pátria, Filoctetes lidar com seu rancor por ser traído, e Neoptólemo enfrenta os limites éticos para provar o seu valor. Os cidadãos atenienses, ao ver essas tragédias, refletiam sobre seus dilemas éticos na coisa pública, isto é, o que é correto fazer para o bem de todos. Eles eram levados a pensar as condições limites do humano. O humano deixava de ser algo naturalizado para se tornar um problema, uma criatura maravilhosa, mas ao mesmo tempo
monstruosa. O final trágico dessa forma de teatro, repleto de mortes e traições, que servia de aviso para os cidadãos, não foi o suficiente para salvar a democracia ateniense, destruída com 100 anos de duração. Mas não foi completamente em vão. As tragédias fizeram filhos e filhas, como Sócrates e a filosofia. Para nós, do século XXI, as tragédias oferecem também a oportunidade de pensar a nossa condição humana. Vale a pena mentir para vencer uma eleição a qualquer custo? Vale a pena trair para alcançar o poder? Os anos vividos como herói compensam o esquecimento? A corrupção se combate com corrupção em nome de uma boa causa? Mas quem tem que responder a essas questões não são os gregos, somos nós, do século XXI.